Gente, eu vou aqui, ó, lavar a loucinha do almoço. Tá saladinho aqui, guardar, já que ninguém quis. Foi pouco, como eu te falei, eu fiz só de um, né, pessoal? Mas acabou que sou eu comendo, porque a minha mãe não gosta muito, a Maria não gosta, então acabou sobrando. Aqui, vou colocar comida para as cachorras de rua da rua da minha mãe. E como elas são cachorros de rua, estão acostumadas mais com comida. E lá o pessoal não dão quase comida para elas, então já tinha sobrado o resto de comida de ontem. Eu vou misturar o resto de comida que sobrou de hoje para dar para elas lá, que daí misturou na ração, né? E daí elas acabam comendo e gostam. De tardezinha nós vamos lá na casa da mãe, porque daí eu poso com ela e amanhã eu ajudo a lavar e estender as roupas dela, né? Porque a mãe, ela caiu um tombo ano passado, de 2024, dia 9 de julho. Ela acabou rompendo todos os tendões do braço. E ela estendeu essa casada, ela passa dificuldades. Ela passa dificuldade de pentear os cabelos, então eu vou lá pra mim dar uma ajuda pra ela amanhã. Aí a gente vai hoje, se for a vontade de Deus. E pousamos lá. E amanhã de tardezinha eu volto pra casa, que daí eu ajudo ela. E aqui, como o Daniel vai chegar, de tardezinha, não sei se ele vai trabalhar amanhã, porque ele tá de recesso. Aí ele, aqui como é interior, tem muita mosca, então tem que terminar o almoço e já colocou a louça. Aí ele toma conta das coisas de casa amanhã, né? Eu gosto tranquilo pra lá. Que sobra essa comida, amanhã eu chego lá, boto pouquinho de ração, misturo esse pouquinho de comida e elas comem. De tardezinha eu gravo isso pra vocês, mostrar pra vocês lá. E vamos lavar a louça, né? Pra não deixar lá por causa das moscas. Sabe, eu não sei vocês, mas eu adoro lavar louça. Eu não gosto assim que ninguém lava minha louça, sabe? Eu não gosto que a minha mãe lava, minhas irmãs. Eu gosto de lavar minha própria louça. É algo assim, meu, tá? Que é diferente assim, que eu gosto de lavar minha própria louça. Eu gosto de fazer minha própria comida. Sabe, eu não gosto muito que as pessoas façam isso pra mim. Até quando eu vou lá pra casa da minha irmã, coisa assim. Eu prefiro cozinhar, eu prefiro lavar a louça. Porque eu gosto, não sei se eu passo. Eu gosto de lavar a louça, gosto de limpar fogão. Serviço eu gosto, mas eu não gosto muito de lidar com roupa. Eu gosto de lavar roupa, mas eu não gosto de dobrar. Eu tenho horror de dobrar roupa. Então, pra mim dobrar uma roupa é assim, quando é obrigatório mesmo, porque eu não gosto muito de dobrar roupa. Esse copinho aqui, a minha irmã é professora, ela fez pros alunos dela. E deixou sobrar a Maria uns dois. Olha que bonitinho, pessoal. Vou mostrar pra vocês se eu vou montar ele. Olha que bonitinho. Olha o milkshake, ó. Ela botou pra gente, Feliz Natal. Cheio de balinha e pirulitos, deu pros alunos e pra Maria também. Maria tá lá dentro vendo os desenhos dela, fazendo as pinturas. A minha mãe almoçou comigo, foi se deitar. E eu já tenho cada um feito nossa louça. Já troquei a água de ração para as cadelas. E depois que eu finalizar aqui, eu vou mandar a Maria tomar banho. E vou ajudar ela a lavar bem os cabelos dela. Pra me pentear. E vou colocar ela pra cochilar um pouco de tarde, porque ouvir uma TV, porque ela gosta. E vou, acho que dormir um pouco também de tarde. Eu vou ver o que vou fazer. O tempo aqui tá... A hora se ele abre, horas ele fecha, a gente nem sabe se vai chover ou não. Porque até então tava marcando hoje bastante chuva. Acabei que não lavei roupa. Agora tem sol e não choveu nada. E eu fiquei com roupa acumulada. Então eu não gosto também porque... Aí depois, se amanhã eu for lavar, amanhã chove. Mas tudo dá graças a Deus, né? Porque nós já temos que reclamar. Mas
pôr roupas acumuladas. Não gosto de ficar com roupa acumulada no cesto ou nas máquinas, coisa assim. Lavar essas garrafas. Essas garrafas eu costumo lavar todos os dias. Pra noite a garrafa tá suja. Como eu falei pra vocês, eu criei esse canal no intuito de conseguir viralizar. Eu consegui comprar uma casinha, né? Comprar a minha casa, a minha casa, um lugar que seja meu, e sair do aluguel, né? Mas, vamos ver, Deus sabe fazer as coisas. Se não crescer também é porque Deus não quis, né? E a gente tem que pensar que sempre Deus tem algo melhor pra gente. Se às vezes a gente quer um sim e um não de Deus, é porque lá na frente Deus tem algo maior e melhor pra gente. Deus é como um pai pra gente. Deus nunca escolhe o pior pra gente. Diz na Bíblia que o amor de Deus é comparado ao amor de mãe. Não existe uma mãe que vai escolher o pior do seu filho. Uma mãe vai escolher o melhor. Talvez a gente escuta um não, tá? Porque às vezes a gente, como mãe, a gente tem que dizer não faz isso, não sobe aí, não mexe nisso, porque a gente sabe que ele vai se machucar, vai acontecer coisa pior. E Deus também é assim com a gente. Às vezes é um não de Deus, porque lá na frente um sim, e porque Deus sabe que às vezes a gente vai se machucar, não é por esse caminho, não vai. Porque às vezes a gente também fecha os ouvidos, né? E tenta. Por isso que muitas vezes Deus permite a gente se machucar. Muitas vezes Deus permite muitas coisas acontecerem na vida da gente por isso. Porque a gente é como uma criança teimosa. Deus fala, não faz. A gente vai lá e faz. Então muitas das vezes por isso que Deus permite certas coisas na vida da gente. Eu, hoje com mais maturidade, que eu já tenho 30 anos, eu compreendo que muita coisa aconteceu na minha vida também por eu não ouvir a voz de Deus, sabe? Muitas coisas aconteceram também com a voz de Deus. Eu precisava melhorar, crescer mais. E lugares também, sabe? Certos lugares Deus tira a gente, porque é como tem uns videozinhos que mostram que Deus escuta a conversa que a gente não escuta. Deus vê tudo. E se as coisas que acontecem na vida da gente, Deus, por que isso agora? Porque Deus permitiu, porque sabia que lá na frente a gente ia terminar se perdendo com aquelas situações, com coisas assim. Certas amizades que se encerram, ciclo que se encerra, os locais que se encerram, porque Deus conhece. Muitas das vezes Deus afasta da gente, porque é um bom. Às vezes fica triste, mas às vezes é o melhor pra gente naquele momento. Eu sou uma pessoa que eu já preguei a palavra de Deus. Mas determinadas situações da minha vida, determinadas coisas, fez eu me afastar da igreja. Não de Deus, da igreja. E aquele afastamento dói, porque a gente gosta de fazer a obra de Deus, coisa assim. Mas era necessário, eu acho que tudo é necessário para que a gente cresça, que a gente mude. E até mesmo isso foi necessário. É necessário, sabe? As tempestades da vida são necessárias pra gente venha ter mais o íntimo com Deus. Muitas vezes a religiosidade mata, a religião mata. Aquela coisa de te ficar, não pode isso, não pode aquilo ali, aquilo lá, tá sempre errado. Isso termina matando. Então, gente, eu não tô dizendo que as doutrinas são erradas, não. Cada igreja tem sua doutrina, né? E cada um segue se quer também, né? O teu íntimo com Deus. Mas a religiosidade demais, muitas vezes ela mata. As situações que as pessoas nos colocam. Porque muitas das vezes, quando a gente tá numa igreja ou em alguma denominação,
E eu lá com os meus 18 anos, eu chegava muitas pessoas, muitos pastores, muitas irmãs, muitos irmãos, assim, como Deus, que as pessoas não pecavam. As pessoas... Ai, o sabão aqui. Que as pessoas não tinham pecado, que as pessoas, sabe, procuravam ser fiel, mas não era. Isso me decepcionou muito, porque eu vi a realidade das pessoas. Até hoje, sabe, tem pessoas assim que às vezes eu admiro e penso, aquele irmão tem uma intimidade com Deus, é fiel, e tu vê que não tem depois, sabe? E aquilo ali é uma decepção muito grande. Então, nem sei porque eu tô falando isso agora, mas eu estou falando. Então tem muitas coisas que decepcionam a gente na caminhada da vida da gente, na caminhada da fé da gente. Mas o único que não decepciona a gente é Deus. Deus jamais vai decepcionar a gente. A gente decepciona Deus, mas Deus não decepciona a gente. Porque Deus, ele é um pai presente, ele é um pai de amor. Eu já volto. Deus é aquele pai que mesmo muitas vezes a gente erra, assim como ele pode voltar para casa, a gente também sempre pode voltar para casa. Deus sempre está de braços abertos para esperar a gente, né? E essas coisas assim nos faz entender o propósito de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas têm medo das igrejas, elas pregam, elas são bonitas, o inferno acontecia. Mas não tem amor. E diz a palavra do Senhor que o princípio de tudo é o amor. E é uma coisa que esfriou muito dentro da religião, dentro das igrejas, é o amor. O amor esfriou literalmente. Muitas pessoas sobem um altar achando que ficam bonitos, que escrevem bonito. E aquilo que eu tinha, como existe amor, não existe santidade. E muitas pessoas arrogam de santidade, como se fosse santo. Santo é Deus. Não existe ninguém mais santo que Deus. E isso tem afastado muitas pessoas do ministério, muitas pessoas das igrejas. Muitas coisas têm acontecido com a permissão de Deus, né? No final do tempo. E acho que tudo isso acontece para se contar a palavra de Deus. Nos últimos tempos, o amor de muitas friarias, os pais matam seus filhos, os filhos matam seus pais. E não tem mais amor. Muita gente, assim, sabe, ao longo da minha caminhada me decepcionou demais. Tem pessoas assim que Deus conhece meu coração. Eu amava as pessoas de paixão, eu amava mesmo. Eu tinha um amor com as pessoas. E as pessoas foi uma decepção muito grande pra mim. Então eu acho que Deus permitiu assim que eu saísse até mesmo assim desse determinado ministério, coisa assim. Por quê? Porque eu admirava pessoas. Eu acreditava nas pessoas e não em Deus. E a tua fé tem que ser depositada unicamente em Deus e não nas pessoas. Muitas vezes a gente gosta das pessoas. Algumas pessoas têm um amor, um sentimento por pessoa e acha que a pessoa é fiel. E a pessoa não é. E Deus permite muitas máscaras caírem. Por quê? Pra gente olhar e confiar unicamente em Deus. E não nas pessoas, mas em Deus. Né? Então... fui lá dar uma olhada na Maria, porque eu vi um som de tosse e ela tava com bala na boca e eu já penso nessa mãe cuidadosa pra lá olhar. Então, gente, eu vou dar um assunto. Eu creio que Deus muito me permitiu isso ao longo da minha caminhada para que eu veja que a minha fé tem que ser unicamente depositada em Cristo e não em pessoas, e não em pastor, e não em presbítero, e não em profeta, não, em Deus. Então,
que eu queria falar pra vocês hoje, tá? Eu já pregava a palavra de Deus, fazer a obra do Senhor. Sinto falta? Sim, sinto falta. Mas hoje o meu coração, ele sente uma saudade, mas ao mesmo tempo ele entende, eu penso assim, aquilo não é mais pra mim. Aquilo já passou. Então tem coisas assim que pra mim se tornaram difícil de viver de novo, situações difíceis de voltar, tá? Tenho vontade de voltar? Tenho. Mas hoje eu me sinto bem com Cristo. Eu frequento a igreja, mas fazer parte daquele corpo ali, das igrejas, do ministério, eu não sei se algum dia eu vou conseguir mais, sabe? Porque pra mim foi uma tristeza muito grande, uma destruição muito grande. Mas Deus sabe todas as coisas, né, gente? Não sei. Mais pra frente a gente vê sobre isso. Porque o tempo passa, né? Às vezes hoje a gente usa de um jeito, amanhã a gente usa de outro. Cada vez mais pra frente eu vou pensar diferente. Mas assim, eu vejo Deus em cada minuto, em cada segundo, Deus está sempre ali, sabe? Por mais que eu esteja distante de Deus, Deus não está distante. Deus está sempre ali, mesmo assim, nos momentos que eu não mereço. Mas lá Ele sempre me ajuda. Ele está ali, sempre ali, me ajudando, me fortalecendo, me dando uma palavra, assim. Deus usa pessoas que eu nunca vi na vida para falar comigo. É uma forma, assim, extraordinária. Então, o que eu quero te dizer hoje é que eu não sei o que te trouxe até aqui, não sei o que fez tu ficar no meu vídeo até o final, eu espero que você fique, mas, assim, eu deposito tua fé em homens, eu deposito tua fé no pastor, no presbítero, eu deposito tua fé em Deus. Não conte os teus sonhos para a tua carne, conte os teus sonhos para Deus, porque Deus é que pode realizar na tua vida. Deus é que pode te ajudar. Muitas vezes, a gente tem amizades e pessoas que a gente confia, que a gente gosta, que a gente tem como amigo. E a gente conta coisas pra eles, assim, como qualquer amigo. E Deus permite tu decepcionar. Deus permite tu decepcionar com aquela pessoa. Por que Deus permite isso? Deus permite isso para te contar os teus sonhos, as suas coisas somente pra Ele. Porque é Ele que pode te resolver. Ele quem pode te ajudar. O homem e a mulher não podem fazer nada. É Deus quem pode. Então, muitas das vezes, a gente tem que dobrar o joelho e falar com Deus. O mundo nos decepciona, mas Deus não nos decepciona. Então, é isso que muitas vezes Deus quer de nós. Não é fácil. Gente, vocês podem me perguntar por que o teto tá preto atrás. É que assim, ó, aqui tem essa parte aqui e tem uma parte aqui fora dessa casa, e tinha uma caixa d'água em cima. E aquela caixa d'água começou a vazar por baixo. E acontece que um homem, e o dono ia mandar arrumar, e ele não mandou. E daí o homem ia vir arrumar e não veio. E quando chove, aquela peça chove muito dentro, a peça de fora. Infiltrou tudo pra cá. Então toda essa parte aqui tá infiltrada. Não tem como limpar, e pra pintar vai ter que lixar tudinho. Tirar essa parte ali, ó, vai ter que lixar pra depois pintar por cima. Porque limpar não dá, porque se for limpar tem um monte de bolha, vai cair só pra baixo. O cimento,
taquei pra baixo em vez de pra pintar. Então, gente, infiltrou assim e acabou preteando o teto, né? Então, a gente tá vendo o que vai fazer, vendo se consegue outra casa. Eu queria mesmo comprar minha casinha, né? Mas Deus sabe fazer as coisas. Então, essa parte aqui acabou ficando assim preta. Mas, ou se não, a gente vai ter que pintar, né? Mas eu vou ver o que a gente faz. Eu não queria investir em casa que nunca vai ser da gente. Mas assim, já tá feia, aquela ali tá feia. E fora que a Maria tem asma e bronquite. Aquela no inverno pode prejudicar muito, né? Graças a Deus ela tá bem melhor. Teve invernos aí que ela teve bem mais ruim. E agora, graças a Deus, sabe, de uma forma assim extraordinária de Deus. Ela não tem mais ficado gripada. A médica também disse aquela vez que teria, acho que, operar a garganta dela. E eu não mandei operar, né? Eu confio em Deus. E graças a Deus faz cerca de 1 ano e 2 meses. A Maria não toma mais nenhum tipo de antibiótico, pra glória e honra de Deus. E tá melhor. Tá melhor. Ela toma banho de piscina, toma banho de mangueira, água gelada. E graças a Deus não ficou mais doente, porque ela vivia muito doente. Ela tava sempre doente. Sempre muito atacada, né? E graças a Deus, depois de um tempo pra cá, ela tem melhorado bastante, né? Então, é isso, pessoal. Isso que eu queria comentar com vocês. Agora eu vou terminar aqui a minha louça. Vou deixar os talheres. Depois eu vou limpar meu fogão. E mais tarde eu volto para conversar com vocês. Até mais tarde. Que Deus abençoe e fiquem com Deus.